Facebook, pelo Instagram. Façam a sua inscrição em nosso canal. Mande as suas sugestões. Isso é de suma importância para que essa TV possa prosseguir, informando, né? Ajudando, colaborando com a vida. TV Campo Grande RJ. Junte-se a nós. E aí, galera, eu sou Rodrigo de Castro, sou diretor do canal Identidade Cultural. Em parceria com a TV Campo Grande, Rio de Janeiro, hoje nós vamos reprisar essa grande entrevista com ele, que é roteirista, que é cineasta, professor e escritor, Marcelo Goulart. Fique aí! O canal Identidade Cultural entrevista o músico, ator, poeta, pesquisador, psicanalista, cineasta e recordista mundial Marcelo Goulart. Seja bem-vindo ao nosso canal, Marcelo. Obrigado, Rodrigo. Um prazer é todo meu. E para começar, que análise você faria de Marcelo Goulart, já que você é psicanalista? A análise, a resposta, a pergunta que não quer calar, né? O seguinte, eu daria um diagnóstico prematuro, eu faria uma análise precoce se eu falasse de mim por essa via da psicanálise. Mas é o seguinte, posso falar que, como você ilustrou aí, né, essas proficiências e tal que eu desenvolvi, que trabalho, que me dedico, eu sou um sujeito, um entusiasta, um brasileiro que adora reforçar a base programática da cultura nacional. Eu sou um dedicado à produção de saber do meu país, da cultura. Sou uma pessoa que é apaixonada completamente pela educação, pela cultura, pela arte. Isso é Marcelo Goulart. E onde nasceu Marcelo Goulart? Eu nasci em Madureira. Nasci em Madureira e ali naquela relação ali de Império Serrano, Portela, morei e vivi na Serrinha até Edgar Romero, Avenida Ministro Edgar Romero, vivi até os 12 anos de idade, depois me mudei e fui morar na Zona Oeste, depois voltei para a Zona Norte, fui morar na Zona Sul, passei boa parte da minha vida morando na Zona Sul, voltei para a Zona Oeste de novo, então assim, mas passei uma época morando na Baixada. Eu sou uma pessoa de grande circulação, posso dizer. E como recordista mundial e autor do livro Dito por Não Dito, volume 1 e 2, de onde veio a inspiração para escrever sobre os ditos populares? O que acontece é o seguinte, para criar a gente não precisa entender, mas para entender a gente tem que criar. Foi um momento da minha formação, um momento que eu estudava filosofia, estudava a formação na psicanálise, 10 música, tantas outras coisas, e aí é um momento assim que eu tinha tido uma perda familiar e tal, meu irmão, super jovem, enfim, reagiu a um assalto, morreu, e eu me deparei com uma coisa assim, meio que a violência urbana bateu na porta da minha casa. E ali eu vi que toda aquela produção científica, que todo aquele labor intelectual no qual eu estava inclinado a me dedicar e tal, a deslindar como produção de saber, não servia para um outro lado onde eu, me deparei assim com coisa que eu falei, caramba, aí fui lá naquele universo que meu irmão estava morando em Jacarepaguá nessa época, fui lá rever os amigos de infância, fui ver o pessoal, aí eu parava para conversar com a galera, gente que estudou comigo e tal, que eu vi que a minha comunicação, o meu trabalho, não consegui um âmbito de expressão com aquela galera. Eu vi que tudo aquilo que eu achava que ia salvar a minha pele, que era importante pra caramba saber, que era uma distinção, eram valores onde eu usava num âmbito, na vida prática do dia a dia com aquelas pessoas, nada. E aí eu ficava muito angustiado, né? Porque eu vivia naquela coisa daquela leitura, aquele labor todo lá intelectual. Aí eu fui vendo e falei, gente, pelo amor de Deus, poxa, eu não consigo aplicar. Ficava numa angústia muito grande. Então, com os poemas que eu escrevia, com a coisa, com toda a minha pesquisa, e conversando com a rapaziada, eu comecei a observar a comunicação, como eles lançavam as ideias, como eles falavam as coisas. Então eu fui brincando com aquilo, fui olhando assim, surgiu uma coisa aqui, uma coisa ali.
E fui reunindo. Não esperava jamais, eu imaginei que eu fosse reunir, que eu fosse construir a maior narrativa literária de ditados populares do mundo, que eu teria um acervo memorizado de 30 mil ditados, que eu me tornaria o rei dos ditados populares. Nada disso, foi uma coisa intencional, tanto que isso só aconteceu depois que eu já tinha passado 10 anos colecionando os ditados populares, porque o primeiro livro eu passei 10 anos para construir, porque eu não fui atrás de livro, eu fui atrás das histórias, atrás da narrativa que a camada popular trazia, que as dinâmicas da vida me apresentavam. Então eu fui construindo aquilo ali com caráter poético, sem saber onde é que ia dar, fui juntando, brincando, de repente surgiu, e eu não sabia, não imaginava. Então surgiu assim, foi uma inspiração, por assim dizer, que veio no varejo, entendeu? Foi um aqui, outro ali e tal, de repente surgiu, mas eu tinha uma outra... Tanto que depois que eu surgi com esse trabalho, professores meus da universidade, pessoas, amigos, ficaram surpresos, porque eu era tido como... Meu apelido, inclusive, era Aurélio. Meu apelido na escola era Aurélio, para você ter noção de como é que era a parada, né? Então, porque aquela coisa do pretinho ali, na beira do morro, de Madureira, então aí quando começa com 14, 15 anos a usar algumas palavras e a se comportar de tal forma, aí nego, porra, é o preto metido a besta, é o cara que é isso e aquilo. Então ali já foram surgindo alguns divisores de água com a galera da minha geração, onde eu vi que eu estava em outro caminho. E aí surgiu nesse universo onde eu comecei a me identificar com essa produção de estar relacionado à música, estar relacionado ao teatro, relacionado à moda. Então foi ali que surge. E pegando essa questão da música, você acha que o funk é um movimento apenas black e carioca? Na verdade é o seguinte, a música brasileira é muito rica em diversidade. O movimento funk, ele surge no Rio de Janeiro. Claro que ele vem a partir do movimento black, que é intitulado Black Rio, a partir dos anos 70, porque movimento funk tal, a gente passou a conhecer como funk carioca, ele eclode nos anos 80. Então, a partir dos anos 80, a gente tem o tido chamado funk carioca. Nos anos 70, a gente tem o movimento black, que foi um movimento importantíssimo na história dos movimentos populares musicais, culturais, da história da cidade do Rio de Janeiro, por conseguinte do país, porque nenhum outro país na América Latina absorveu a cultura do movimento black, que tinha a bandeira Black is Beautiful, essa coisa do orgulho preto. Então, inspirado nos movimentos civis norte-americanos dos anos 60, a gente teve aqui os anos 70 rico dessa dinâmica que foram os bailes, porque na verdade o baile funk, o baile black, o baile soul, a black music, representa uma coisa muito importante para a camada popular do Rio de Janeiro e do Brasil. O que acontece é o seguinte, começa no Rio de Janeiro, depois influencia as principais capitais. O movimento black, ele é muito importante na história, pouco tratado como merecia, mas ele é importante porque foi justamente o movimento black que dinamizou, que territorializou os clubes, porque antes a gente tinha um movimento onde os clubes, acontecimentos, eventos, mas geralmente os músicos tocavam nesses clubes e tocavam de fraque. Se um músico toca de fraque, você imagina a clientela que frequenta. Então os pretos, eles tinham a opção do samba, que é a identidade cultural do brasileiro no mundo. Se você sair do Brasil e for para fora do país, qualquer lugar que você chegar, é o samba que nos representa enquanto identidade cultural. O futebol vem depois. Então, o samba é a nossa identidade cultural. Mas o movimento black representou um outro percurso, uma outra discussão. Então, acabaram sendo complementares. Tanto que muita gente do samba, se você pegar toda a parte iconográfica, se pegar as imagens dos anos 70, você vai ver os sambistas com cabelo black, você vai ver o pessoal da MPB, a MPB black. Então, o movimento black foi um movimento de afirmação, porque os jornais... eu não vou chamar de equivocadamente, mas predominantemente que tinha e tem a cultura de determinar o que é belo, ele dizia o seguinte: o preto, claro que eles usam o termo negro, né? Assim, o preto não se acha mais feio. Como se achasse. Na verdade é o seguinte, se a gente parar para pensar na história da cultura brasileira, entendeu? Um preto nunca se declarou feio. Mas ele foi classificado dessa forma, tanto que um jornal nos anos 70 aparece com esse título. Então ele foi classificado assim porque o padrão europeu, o brasileiro tem esse sentimento até hoje eurocêntrico, né, que se puder ser europeu, ele quer ser europeu. Mas só que a grandiosidade da cultura brasileira
é justamente representada pelo pretinho do morro. É justamente o samba que foi feito no morro que, quando você sai do país, culturalmente representa a identidade cultural do país. Então é uma grande contradição, mas o povo brasileiro tem uma grande força de resistência, e pouco, na verdade, a camada popular, o grosso da tropa, pouco sabe de que estabelece a base programática para a grandiosidade que é esse país. Então é o seguinte, um baile funk, eu nunca fui a um baile, eu tenho esse remorso. Mesmo eu sendo um preto, de quase 2 metros de altura. Mas por que não foi? Porque é o seguinte, no período dos bailes funks, do funk carioca, foi um momento ali nos anos 90, onde eu já estava absorvido com um chorinho, porque eu sou músico. Então eu estava estudando, fazendo faculdade, eu estava dentro de uma escola de música, eu estava dentro de uma escola de teatro, eu estava dentro dos cineclubes do Rio de Janeiro. Então, assim, eu já vivia numa circulação que não era tangencial ao movimento funk, mas o meu irmão era funkeiro. E eu tinha a gente morava em casas separadas já, mas tinha um antagonismo, assim, eu tinha uma coisa assim, pô, caramba e tal, né? E o meu irmão sabia tudo, e eu achando que eu era o papapá, ele já sabia tudo. Então entenda bem, o movimento funk foi um movimento que dinamizou a juventude do Rio de Janeiro. Há 4 décadas e meia passadas, esse foi um movimento que nem o samba, que tem um rito de passagem do carnaval, dinamizou tanta gente como dinamizou o funk nos 500 bailes que aconteciam de terça a domingo, com uma turbamulta de 5 milhões de jovens circulando, assim, e sabe? de todas as classes, né? De todas as classes. Então, assim, importante. Claro que quando a gente fala do funk, a gente está falando de juventude, a gente está falando o seguinte, os caras tinham os signos, a gente está falando do surf de trem, a gente está falando que antes era o pingente, a gente está falando da pichação, a gente está falando das torcidas organizadas, a gente está falando de um processo de linguagem e de expressão que, se não fosse o funk, fosse qualquer outra coisa, a criminalização seria a mesma. Então não é o funk propriamente. Então quando eu descobri o funk tardiamente, agora nunca é tarde demais, né? Então eu descobri o funk fazendo um filme sobre o MC Magalhães, que é um personagem carioca, um ícone do Rio de Janeiro, e que por conseguinte é uma figura emblemática da Zona Oeste, uma identidade cultural que a gente tem um grande apreço por ser da Zona Oeste. Então eu fiz um filme sobre o Magalhães e tal, que foi um curta e tal, aquela onda toda, o filme foi muito badalado. Foi um documentário, e a partir dali, como os repórteres vinham me entrevistar, e eu não sabia nada sobre o funk, aí nego via, pô, qual é, pô, esse maluco mó negãozão, pô, não vai dizer pra mim que nunca foi pra um baile funk? Pô, hora, veja, pois. E eu, como nunca tinha ido mesmo, eu fiquei com vergonha. Então, nessa situação vexatória, me obrigou a estudar minimamente. Não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos, entendeu? Nessa minha pesquisa, nessa minha investigação, amigos, poxa, cara, tem uma história assim que você não colocou no filme, tem outra. Eu me vi na situação de escrever um livro, mas seria um livro descomprometido, um livrinho, sabe, com histórias romanceadas ali, até 200 páginas. Acabei desenvolvendo um livro gigantesco que tornou-se o maior romance da história. E pegando esse gancho aí do livro, você tem algum registro de algum leitor que tenha lido o seu livro de 1.500 páginas, numa época assim tão virtual? O que acontece é o seguinte, esse livro, né, A Lenda do Funk Carioca, é um romance, é classificado como o maior romance da história da literatura brasileira de todos os tempos por número de páginas. É o seguinte, eu fiz a publicação, um livro, né, com as 1.500 páginas, mas eu não fiz a distribuição porque não teve editora. Mesmo sendo um livro muito premiado, um livro muito divulgado, falado, aberto, super famigerado, eu não consegui fazer a distribuição porque eu não consegui uma editora. Mas já leram o livro, com certeza, várias pessoas já leram, mas foram no particular, porque assim, como ele não foi distribuído, e devo dividir o livro numa trilogia, vão ser 3 livros de 500 páginas cada, e aí vai ser distribuído em breve, enfim, para o mundo. E como foi ser diretor de um dos longas-metragens Funk Brasil? O que acontece é o seguinte, então, esse projeto foi um projeto que surgiu por intermédio de 2 amigos, né? Foi o Cavi Borges e tal, que é um cineasta, um produtor, e o Tiago, que na época ele estava na Secretaria de Estado de Cultura e tal, e na Favela Criativa, e eles tiveram a sacação de reunir alguns projetos que tinham sido contemplados no edital do Funk, que foi um projeto da Secretaria de Estado de Cultura, um projeto incrível, e aí eles pegaram esses projetos, todos esses filmes, reuniram
E, tipo assim, cada diretor ficou responsável por dirigir um episódio. Então eu fui um dos diretores de um dos episódios que compõem o longa, que são cinco filmes aí, que tem uma galera bacana, muito legal, uma galera nervosa. Na sua opinião, houve um grande boom no cinema nacional ou o cinema brasileiro está estagnado? Não, estagnado jamais. Assim, é claro, a gente jamais deve comparar produção e comparar, sobretudo, mercado. Né? Assim, não dá para comparar o cinema nada com nada, mas assim, o cinema brasileiro ele tem uma importância muito grande. O cinema brasileiro revolucionou uma linguagem, revolucionou um comportamento, influenciou muita gente. Se a gente for pensar no corte que foi o cinema novo, né, lá no final dos anos 50 e tal, junto com o advento da Bossa Nova ali por volta de 57, 58, é o seguinte: o cinema nacional tem grandioso, tem uma expressão, uma linguagem de uma grande originalidade. O que acontece é o seguinte, só que ele tem uma história, um desenvolvimento, tá, muito longo, a gente poderia aqui ficar falando uma eternidade, só que é o seguinte: a partir dos anos 2000 a gente tem um corte interessantíssimo que foi o advento vamos dizer assim, das mídias digitais. Então a galera começou a pegar um celular, começou a pegar uma câmera, começou a ter acesso a esses bens, né, a era digital. Então enquanto você tinha que ter muita grana para poder rodar um filme em película, de repente a plataforma digital foi um canal de comunicação que se abriu ali 99, 2000, que potencializou a comunidade, potencializou a galera a se expressar por uma linguagem que historicamente era muito elitizada, embora a gente tenha casos isolados, entendeu? Assim, a gente vai pegar um Valdir Onofre, que em 76 ele faz As Aventuras Amorosas de um Padeiro. O cara, naquele momento ali, o cara conseguiu uma proeza que historicamente, entendeu? Dificílimo. Então ele é um dos poucos, no momento que o cinema nacional discutia, uma estética, discutia, dava as costas, né, para o litoral e mergulhava na literatura brasileira. Então eu acho que o cinema nacional ele é rico em diversidade, ele é uma proliferação de sentidos e que a gente teria que ter um cuidado e um tempo maior para poder discutir essa anatomia com muito cuidado, porque eu acho que jamais a cultura brasileira se estagnou, ela se manifestou de formas diferentes, ela se multiplica. A cultura brasileira é muito rica em diversidade, o povo brasileiro é um povo muito rico. Para poder sobreviver à miséria política que o povo vive, o povo é muito maltratado, então só um povo muito rico de cultura, entendeu? Mas eu estou falando de cultura, eu estou falando da preservação de costumes, hábitos e tradições, eu não estou falando de indústria cultural. Se você pegar o cinema hollywoodiano, é a terceira economia. Entenda bem, então você está falando de uma potência econômica. Então assim, a gente não tem esse patamar, mas a gente tem uma produção cinematográfica representativa, entenda bem. E a gente tem também, claro, a gente sofre muito porque todo o capital que poderia ser investido na produção da ciência, da cultura, da educação, nos axiomas básicos para fazer com que uma sociedade seja rica e potente, esse dinheiro não vai para onde deveria, entendeu? Então ela vai para outros lugares onde enriquecimento, questões individuais. Então eu acho que o povo brasileiro é muito maltratado, mas mesmo assim ele é muito inventivo, ele é capaz de romper barreiras. Então jamais o cinema, jamais a criatividade do povo brasileiro, entenda bem, jamais estagnou ou está estagnada, se expressa. Cultura popular é justamente isso, entendeu? E saindo do cinema para a música, que é outra sua paixão, quem são os seus compositores favoritos? O que acontece é o seguinte, seria eu muito ingrato, assim, eu tenho uma admiração, eu estudei música erudita, fiz formação e tal, acadêmica, aquela coisa toda, sou apaixonado por música erudita, mas eu vou dizer um negócio pra você, eu sou fã, assim, apaixonado pela música brasileira. Embora diga que tem gente que diz não, porque a música americana, a música popular americana é uma música extraordinária. A música popular cubana é extraordinária. A cultura, de um modo geral, a humanidade é incrível. Só que no Brasil, a gente tem assim, hoje vivo um Hermeto Pascoal, a gente tem vivo um Egberto Gismonti, a gente tem vivo hoje a galera na favela fazendo música. Entendeu? Então, assim, dizer pra você, a gente tem um Caetano, a gente tem um Gil, a gente tem um Chico Buarque, a gente tem uma riqueza de diversidade, a gente teve Luiz Gonzaga.
Entenda bem, que está aí na memória. Então, dizer para você, a gente teve um Gonzaguinha, então acho que eu seria incapaz de dizer um. Eu digo para você o seguinte, a gente tem uma constelação de obras intocáveis, obras incríveis que vão ficar para a eternidade. E agora vamos pro nosso ping-pong. Ferrou. Vamos lá. Cor. Verde que te quero verde. Dor. Poxa, é uma tristeza. Flor. Gosto da margarida. Amor. Minha filha. Inverno ou verão? Eu gosto do verão, mas prefiro o inverno. Um dia. De domingo. Melhor mês. Dezembro. Uma alegria. Acordar. Noite ou dia? Já gostei da noite, mas gosto do dia. Chuva ou sol? Gosto da chuva. Um ídolo? Vou deixar em branco. Uma decepção? Prefiro nem lembrar. Uma inspiração? A vida. Um esporte? Eu gosto do futebol. Gosto do futebol. Qual time? Eu sou Corinthians, meu. Corinthians? Tô brincando. Eu sou flamenguista. Negão carioca. Tem que Comida ser predileta? Comida predileta? Salada. O que você aprecia numa pessoa? A sinceridade. Não suporta? Que falem de mim pela frente. Razão ou coração? Eu prefiro a intercessão. Um livro? Obras completas do Freud. Um som? Silêncio. Criança? É uma coisa linda demais. Homem? Mahatma Gandhi. Mulher? Minha mãe. E para finalizar nosso ping-pong, uma frase. Mais vale merecer e não ter do que ter sem merecer. Nossa, forte, hein? E você quer deixar a sua agenda? O que acontece é o seguinte, cara, a produção tá aí permanente, não para e tal, eu tô com livros para publicar, e independente mesmo, porque, enfim, né, esperando... Então, esse é o momento, já pede apoio, editora. Então, é o seguinte, já esperei cansado de editora, aquela coisa, tu espera grande, lei de incentivo aprovada, um montão de prêmios, um montão de coisa, não aguento mais. É o seguinte, eu vou me tornar empreendedor, entendeu? Eu vou publicar uns 2 livros meus agora recentes, que é dividindo essa trilogia. Estou na produção de um romance que é ambientado no século XIX. Tem pelo menos uns 2 livros para publicar até o final do ano, fora ter que lançar mais uns 2 filmes para sair aí até o final do ano também. É coisa pra caramba. Agenda bastante agitada. É agitada. Né? O problema é o seguinte, eu já falei, o povo brasileiro é maravilhoso. O problema é que a política brasileira é miserável. Mas, felizmente, vamos ficando por aqui. Gente que faz. Saravá. Nosso tchim-tchim. Muito obrigado, vai. E o canal Identidade Cultural vai ficando por aqui. O canal Identidade Cultural agradece aos nossos apoiadores. A Arena Carioca Chacrinha. Os lanches da Equilíbrio Sabor. Arthur Maciel Advogados. Clínica Odontológica Idente. E a Fábrica de Salgados Sonho Dourado. Compartilhe nossos vídeos, clique em gostei e inscrevam-se aqui.